No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal, conhecidas como Las Mariposas, foram sequestradas e assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana, enquanto voltavam da visita a seus maridos presos políticos. As irmãs já tinham sido avisadas da possibilidade de serem atentadas, mas Minerva Mirabal foi contundente. Se me matarem, levantarei os braços para fora do túmulo e sairei mais forte. A profecia se cumpriu. As revoltas populares, devido à morte das irmãs, contribuíram para que, em 1961, houvesse a queda da ditadura de Trujillo. Em 1999, a ONU reconheceu a importância dessas mulheres, decretando o dia 25 de novembro como Dia Internacional pelo fim da violência contra a mulher. Com o passar dos anos, os movimentos feministas qualificaram esse debate. Hoje, já entendemos que a violência contra a mulher é um fenômeno ligado ao patriarcado, ao machismo e que se expressa de diferentes formas. Psicológica, emocional, patrimonial também. Passo importantíssimo para que nós saibamos como combater essas violências. Se você ainda tem dúvida de por que esse tema está sendo abordado aqui num podcast sobre professores, saiba que a maioria esmagadora da nossa categoria é formada por mulheres que vivenciam esse problema na pele. Então, mais do que importante, esse tema é fundamental para nós. Estamos começando o terceiro episódio do podcast Conselhos de Classe. Eu sou Tiago Antunes, professor do Cabo de Santo Agostinho e host desse podcast. E o meu conselho, você já sabe, não perde nem um minuto desse podcast, porque o tema de hoje é muito importante. Bom, nossa convidada de hoje é uma mulher que há mais de 30 anos se dedica, ao direito das mulheres, a uma atuação em favor do direito das mulheres. Temos hoje Nivete Azevedo. Bem-vinda, Nivete. Oi, Tiago. O prazer é todo meu. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão dessa categoria, conosco, fazendo parte. Eu sou professora também e é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Prazer todo nosso, Nivete. Você tem muito a contribuir com esse tema. Já sei que vai ser uma tarde maravilhosa, E você que está nos assistindo, de antemão, já dá um like, já se inscreve no nosso canal, já compartilha esse tema, esse podcast com quem você acha que precisa ver esse tema também, tá bom? Bom, Nivete, a gente queria começar nosso podcast conhecendo um pouco melhor, A gente queria conhecer você pessoalmente, mas queria também entender um pouco como é que você chega nesse debate. A gente sabe que você é uma mulher e, portanto, está implicada nesse tema desde o seu nascimento, mas tem um momento em que isso se torna uma atuação política também, imagino. Então, conta um pouquinho pra gente. Então, Tiago, é um tema de extrema importância para a nossa jornada como cidadã, como professora, sobretudo como mulher. Essa sua pergunta, como chega com um compromisso muito grande, uma preocupação muito grande e uma disposição maior ainda de continuar nessa luta. Então, eu moro no Cabo já... Não sou cabense, moro no Cabo há quase 50 anos já. Nossa, bastante tempo. Cheguei bem adolescente aqui. Sim. E toda a minha vida como professora, depois que me formei, minha área é geografia, e fui lecionar, quando me formei, já o primeiro ano já fui lecionar aqui no Cabo, em Ponte dos Carvalhos. Sim. E aí me deparei com essa realidade de sala de aula como professora. Isso nos anos 90? Isso nos anos 80. 80. Nos anos Nossa. 80. Então, a gente, na sala de aula, você está com o mundo ali, na sua frente. A diversidade em todos os sentidos. Sim. Turmas de alunos do Fundamental 2, então você já pega ali uma faixa etária que vai dos 12 até os 40, 50 anos, porque eu tinha turmas noturnas. Sim, da EJA, então, dediquei 9 anos nessa jornada de sala de aula. E depois teve um hiato aí na minha vida que eu deixei, não pude estar mais na sala de aula e me fui para outro campo de atuação, que foi o campo do direito das mulheres. E aí estou nesse campo há 30 anos, há mais de 30 anos, com muito orgulho. Essa minha entrada para essa temática foi no momento que eu passo a fazer parte da equipe do Centro das Mulheres do Cabo, uma instituição aqui do nosso município que já tem 41 anos.
Nossa. E aí... E você está lá há quantos anos? Eu estou há 31 anos. Nossa, bastante tempo, né? Então, Inclusive de vida dentro do próprio centro, né? da Você própria faz instituição. parte completamente da história desse lugar, né? Então, a gente não sabe onde é que se divide as coisas. Você, pessoa, e você, o trabalho, né, a instituição, numa área como essa, né, que a gente atua. E aí foi outro mundo que se abriu. Sair da sala de aula para ir para o campo da militância, né, do direito das mulheres, foi outro mundo que se descortinou na minha frente. Isso aí fez toda a diferença, porque até então essa compreensão do que é a luta das mulheres, ela não existia. Por Sim. mais que eu sou uma mulher, né? Nasce mulher, mas a gente não tem essa compreensão dependendo do contexto que a gente vive. Sim. Então, naquele momento, se abria uma nova perspectiva de vida e de luta, sobretudo, para mim, que era uma luta que ia muito além de uma questão profissional, de estar numa instituição para um trabalho como uma profissional. Era um compromisso de vida, um compromisso político com a sociedade. Sim. Existencial, de alguma forma também. Existencial da sociedade, né? Existencial para que a gente possa conviver e viver numa sociedade que nos garanta a condição de viver. Né? E de viver sem medo, Sim. que é a questão das mulheres. Então, essa chegada aí nesse campo para repensar o que é ser mulher na sociedade, a partir do que você vive e você ressignificar. Né? Porque foi uma ressignificação de cada dia que a gente dá um passo nessa sociedade como mulher. Então, essa é a base dessa minha luta, dessa minha jornada como ativista, né, do movimento feminista, e o enfrentamento dessa questão das violências contra as mulheres cotidianamente. Nossa, fazer disso, né? Fazer dessa militância que é tão central para a vida das mulheres, para a sua vida como mulher, uma forma de vida, eu imagino o quão desafiador é esse passo, Sim, né? sim. Que é mais do que uma carreira, como você diz, né? Exatamente. Você falou, né, do Centro de Mulheres, né, do Cabo Santo Agostinho, e você foi coordenadora executiva e coordenadora, nesse momento, é coordenadora de programas institucionais, né, do centro. E eu queria entender um pouco mais o que é o Centro de Mulheres do Cabo Santo Agostinho, o que é que esse equipamento público ele faz, né? Qual é o eixo de atuação e quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas lá e como você enxerga a importância dessa instituição para as mulheres do Cabo Santo Agostinho e eu diria até para as mulheres de Pernambuco, né? Como é que você vai enxergar essa atuação? São 30 anos, eu imagino que são muitas ações. Sim. Então, o Centro das Mulheres do Cabo, ele nasce em Ponte dos Carvalhos. Nossa. Nasceu, a origem da luta das mulheres foi lá. E começa numa luta das mulheres por água. E o Cabo, né, é um município que tem ainda muitas deficiências, né, do sentido dos direitos, das políticas públicas. Mas a água é algo básico, vital. Sim. E a água, por mais que a nossa luta de 41 anos tenha nascido com essa luta pela água, a gente hoje ainda tem as mesmas dificuldades para muitas mulheres que não têm acesso à água. Então, para a gente ver o quanto isso é importante e preocupante e sério o acesso a direitos. Sim. E aí, o Centro das Mulheres, ela começou lá com essas mulheres fazendo todo um movimento de conseguir água, naquela época, a década de 70 ainda. 78, 79 começou esse movimento. E em Pontos Carvalhos só existia um chafariz embaixo, na parte baixa. E as mulheres têm muito morro, né? O Cabo tem uma cidade que tem muitos morros, muitas ladeiras. E as mulheres que moravam no Alto do Pires, quem é do Cabo vai saber exatamente, né? Sobretudo quem é de Pontos Carvalhos, de onde que eu estou falando, o Alto do Sol, Alto da Igreja, toda aquela área dos altos de Pontos Carvalhos, elas tinham que descer à noite, porque era a hora que, madrugada, era a hora que o chafariz não tinha essa concorrência de água, a água estava mais forte. Sim. Então, era à noite que essas mulheres desciam com as latas d'água, com os baldes na cabeça para subir, para abastecer a casa. E esse processo, era um processo totalmente muito penoso. Claro. E aí tinha uma mulher que recentemente chegada a Pernambuco, que é a nossa fundadora do Centro das Mulheres do Cabo, a Efigênia Oliveira, uma mineira, vinda como sobrevivente da ditadura militar, porque ela foi presa política pela ditadura militar e
ela saiu de Minas e veio para Pernambuco para retomar a sua vida. E aí ela viu essa situação das mulheres, essa penúria das mulheres passarem a noite carregando água. E ela fez essa provocação para as mulheres. Começou a conversar com as mulheres e questionar, olha, a gente não pode conviver com uma situação dessa de falta de água dentro de casa. Vamos lutar para resolver isso, para conquistar água na casa. E foi esse processo que iniciou essa mobilização, esse movimento que as mulheres começaram a fazer, com sucesso, porque a luta resultou na chegada de água para as áreas, a Compesa. As mulheres não acreditavam muito no começo, mas vamos que a gente vai conseguir. Uhum. E aí a Compesa, atendendo, depois de muita luta, atendendo essa reivindicação, e as mulheres começaram a conquistar a água na torneira, dentro de casa. Que é uma questão de dignidade básica. De dignidade né? básica, de sobrevivência vital. Mas essa conquista, ela não era o suficiente para as mulheres se acomodarem e voltar para o seu cantinho. Por quê? Elas começaram a perceber que, mesmo tendo água, porque começou a luta pela escola, a luta pelo posto médico, e aí elas foram se movimentando. E elas percebiam que, mesmo tendo a água, tendo a escola, tendo o posto médico, tendo a associação de moradores, porque isso também resultou na organização comunitária, elas percebiam que tem uma questão que isso não resolvia, porque tinha uma questão que era das mulheres. Toda essa condição de vida que as mulheres viviam, ela não era sanada, porque tinha a coisa da violência contra as mulheres. Sim. E que era uma violência que elas não se davam conta. Elas começaram a se dar conta, que é uma questão que a gente vai discutir aqui, como que a violência contra as mulheres, ela chega, ela toma a vida das mulheres. E elas começaram a perceber que, mesmo elas tendo as conquistas, tinha uma questão que era o sofrimento das mulheres, né? A falta de liberdade, a falta dos direitos. E aí elas começaram esse movimento para se questionar o que fazer. E aí é isso que resulta na construção de uma instituição, né? Então, vamos formar uma associação de mulheres. O Centro é uma associação de mulheres, é uma organização social, Sim. é uma ONG, na verdade, Sim. se chama Organização Não Governamental, Sim. porque não pertence ao terceiro poder público. setor, né, no caso. E essa luta resultou na criação do centro, numa assembleia com 600 mulheres dos vários bairros Isso do na década Cabo. de 70? Isso foi em 84. 84. Nossa. Esse 70 projeto, começa 70 o movimento das o mulheres, movimento. 84 institui. Se institui. E aí não foi em Pontos Carvalhos, porque ela percebeu que o problema não é só nosso aqui em Pontos Carvalhos, é em geral das mulheres. Então, não vai ser o centro das mulheres de Pontos Carvalhos, vai ser o centro das mulheres do Cabo. E isso territorializa para todo o município, amplia. E 600 mulheres estavam lá na Assembleia, onde hoje é a nossa sede, ali por trás, na Praça do Jacaré, por trás do Teatro Barreto Júnior. Sim. E daí para frente não paramos mais. Nossa. Não paramos mais. Essa história vem dessa origem e hoje a gente tem uma atuação que perpassa as fronteiras do Brasil. Nossa. Então, só para eu entender, de alguma forma, a categoria gênero, quando no começo dessa militância, ela não entra, vamos dizer assim, propositalmente, inicialmente, né? Ela vai se descobrindo ali na condição que essas mulheres vão vendo que tem de vida a partir de uma demanda real, né? Isso que é muito bonito, né? Também, né? Uma organização. E hoje em dia, vocês têm trazido essa organização. E qual é o número de associadas? Cresceu? Tem desafios? Como é que está hoje? Pegando só um motezinho do que você começou agora, que no começo as mulheres não se reconheciam como uma categoria de gênero, como feminista. Isso não veio naquele momento. Depois a gente descobre que se posicionar contra tudo isso que nos oprime, que gera essa desigualdade de direitos, de poder, de liberdade, é exatamente o que a gente chama e luta contra a cultura do machismo. Claro. E a gente precisava fazer uma luta, não uma luta de impacto com o machismo, mas uma luta feminista pelos direitos das mulheres, por igualdade. Porque essa é o que é o feminismo. A luta por direitos iguais para homens e mulheres. E como nós mulheres estamos nessa desvantagem historicamente, Sim. Aí a gente está nessa luta por reparação, por afirmação dos nossos direitos, desde o momento que a gente descobre isso, né? Que não basta ter água,
precisa ter dignidade, precisa ter respeito, precisa ter vida com liberdade. E esse processo, o centro, ele vem hoje, não temos mais essas associadas, Sim. porque a gente começou a gente tem um serviço, o centro tinha um atendimento na área de saúde, de educação, de assistência social, de enfrentamento à violência. O Centro das Mulheres foi a primeira instituição a construir creche no Cabo. Ela existe até hoje na Charnequinha. A primeira creche do Cabo foi construída pelas mulheres do Centro das Mulheres do Cabo, em Mutirão. Tinha mais de 600 crianças. Revolucionário. Revolucionário. A primeira creche, de fato, na sua origem, com berçário desde 0 ano até 6 anos. Eram mais de 600 crianças na área de Charnequinha. A primeira instituição instituiu o Programa de Saúde e Direitos Reprodutivos das Mulheres com o exame de prevenção do câncer de colo de útero. A gente tinha um atendimento a mais de 300 mulheres por mês. E essas mulheres, elas não eram só do Cabo, porque a notícia foi se espalhando e a gente tinha mulheres de toda essa Mata Sul, praticamente. Rio Formoso, Ianhém, Barreiros, Escada, Palmares, Água Preta, elas vinham porque o Cabo é uma região que, de alguma forma, ele é um polo, uma referência para esses lugares, né? Exatamente. Mas as mulheres, elas não tinham noção do que era a importância da saúde, porque não basta ter o posto médico, e aí está o diferencial. As mulheres, até então, eram vistas como mães, apenas como mães que precisavam da saúde quando ia parir, e o parto, né, a maternidade... no sistema de saúde, o atendimento que fazia era parir. Então, pariu, volta para casa, acabou, nunca mais se vê essa mulher. Muitas pariam em casa, que era o parto humanizado, né? E dessa forma era a forma mais segura. Mas eu digo isso porque a saúde reprodutiva das mulheres não era tratada como uma saúde pública, como uma questão de saúde pública. E o Centro das Mulheres foi a primeira instituição a criar o programa de atendimento às mulheres para fazer o exame de prevenção do câncer de colo de útero, aí todos os exames, fazia acompanhamento pré-natal, um programa realmente que foi depois modelo para o PAISME, que foi um programa instituído pelo SUS em 87, quando o SUS foi criado. Sim. Enfim, e esse processo ele foi se dando e as mulheres elas iam chegando, mas um assunto que não se discutia no início era a violência contra as mulheres. Porque as mulheres a reconhecer que elas viviam uma situação de violência, precisou de todo um processo de confiança, né, de se sentir segura, de entender que aquilo que estava passando com ela não era normal. Um processo educativo. Um processo educativo. E essa história ela foi se dando, e aí as mulheres elas queriam se associar, todas queriam se associar. A gente chegou a ter 6 mil sócios associados. Nossa! Enorme. Mas aí, porque tinha esses serviços e elas tinham direito a fazer isso. Mas aí, a partir de 2005, nós fomos finalizando os programas, porque a gente entendeu que o centro não era o poder público. Não dava conta e nem queria ser o poder público. E nós fomos encerrando os projetos de atendimento às mulheres na área da educação, saúde, do atendimento às mulheres vítimas de violência, e fomos para a militância, para a incidência política, para cobrar do Estado que criasse, instituísse os programas e as políticas para as mulheres. E hoje a gente tem toda uma rede que foi formada de assistência, de atendimento às mulheres, que é o resultado dessa luta. Claro. Nossa, assim, eu não conhecia, né, essa história de atuação, realmente. Estou ouvindo essa história pela primeira vez com vocês, que nos ouvem aqui agora. Mas, assim, encantado, Nivete. Então, a gente entende hoje, né, assim, você falando dessa história e até de como a atuação, né, do Centro de Mulheres foi mudando para um órgão, né, para uma entidade, uma autarquia que vai cobrar o poder público, né, por essas medidas que são direitos dessa população, né? A gente entende, né, que a partir até da mudança desse eixo de atuação que você tá narrando pra gente, né, onde o próprio Centro de Mulheres vai entender que é uma autarquia que tem que cobrar o poder público, né?
E que tem que demandar esse poder público porque é direito dessas mulheres, né? Mas isso faz parte de um processo de qualificação geral, de entendimento geral sobre quais são as demandas reais dessas mulheres. E uma dessas demandas tem a ver com isso que você já estava começando a falar e que a gente está trazendo como temática hoje, que é a questão da violência contra a mulher. E aí é um longo processo, tanto de compreensão dessas próprias mulheres que sofrem violências, quanto da gente, quanto sociedade civil e como poder público também, entender o que é essa violência para poder formular políticas públicas sobre elas, né? Então, eu queria entender de você o que é que o movimento feminista e o movimento feminista organizado hoje, o que é que o movimento feminista organizado hoje tem compreendido como violência contra a mulher? O que é que se tem produzido sobre isso? Como é que isso nos impacta também, né? Na docência e, bom, especificamente as mulheres nesse momento. Sim. E as mulheres em todos os âmbitos da sua vida. Sim, na docência também, não é? Né? Também. O movimento feminista que vem desde, aqui mais precisamente no Brasil, desde a década de 60, questionando esse sistema opressor e, sobretudo, o sistema de negação dos direitos. E qual é o sistema que eu estou falando? Eu estou falando de um sistema que tem base patriarcal, né, dessa cultura que coloca, que divide a sociedade em quem pode, em quem manda e quem deve obedecer. Né? Quem pode e quem não pode. E aí, no caso, o privilégio, né, da cultura patriarcal, que é esse poder aos homens do lugar do privilégio, do mando, do público, e as mulheres da obediência, da domesticação, porque essa palavra doméstica, né, esse título que é dado às mulheres de domésticas, tem muito isso. O que é uma coisa doméstica? Uma coisa domesticada. Né? Essa palavra amansada, né? Amansada. Faça o que eu mando. Não é? Não faça o que você quer, faça o que eu mando. E que divide a sociedade de uma forma tão cruel, e, haja vista, nós somos maioria da população. Né? Então, essa maioria da população que está nessa condição de opressão, né? De oprimida por um sistema que usufrui da nossa força de trabalho, da nossa força intelectual para manter os privilégios do próprio sistema. Só pegando o que é que eu quero dizer com isso? Não existe um mundo público sem o privado, né? Sem toda essa estrutura que o privado garante. Mas quem é que paga esse ônus de garantir que o mundo público esteja ok para funcionar com tudo que se precisa? São as mulheres. De uma forma invisibilizada, de uma forma violentada, né? Porque aí vem a violência, e fora do sistema, fora do âmbito de contribuir com as decisões. Porque o espaço privado, que é o espaço considerado o espaço da mulher, o homem do espaço público, a mulher do espaço privado, é o lugar da reprodução. Né? É o lugar da mãe, da mulher como mãe, né? Essa que é uma questão, a mulher como mãe, com todas as responsabilidades do cuidado. Né? Do cuidado com o filho, do cuidado com os idosos, do cuidado com a casa, do cuidado com os bichos, né? Com os animais, o cuidado. E é esse cuidado que garante que essa mola aqui do público funcione. Porque, imagine, como é que a legião dos homens sairiam se não tivesse para trabalhar, né? Por exemplo, não tivesse em casa a comida, para você tivesse que fazer tudo. A comida, a roupa, toda a estrutura. Mas tem uma mão de obra que está ali, gratuita, né, de forma explorada, para garantir esse privilégio, que é o sistema patriarcal, isso. E, junto ao sistema patriarcal, que é o sistema opressor, o capitalismo, que se beneficia de toda essa mais-valia que as mulheres terminam dando, né, contribuindo para que esse sistema funcione sem pagar nada para cá, sem investir nada no mundo privado. Então, essa realidade é uma realidade que o feminismo é quem questiona. O olhar das mulheres, né, que isso não é justo
Isso é uma baita desigualdade. Claro. E principalmente por nós estarmos fora do mundo produtivo. Né? As mulheres, na sua maioria, elas são impedidas de contribuir com a sociedade mais do que a gente poderia contribuir mais ainda para que nós tivéssemos uma sociedade justa, igualitária, se a gente tivesse as mesmas oportunidades que o mundo público dá para os homens, desse para as mulheres. Que envolve também autonomia, né? A gente falava no começo de violência patrimonial, né? E a gente sabe que muitas mulheres até hoje, né? Acontece muito, de que elas não conseguem, por exemplo, sair daquele tipo de relação que elas até podem entender como uma relação abusiva, né? Como situações de violência, porque às vezes elas estão patrimonialmente dependentes daqueles homens com que elas se relacionam. Então eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, fiquei aqui e aqui eu vou ter que ficar o resto da minha vida, né? Então você perde esse horizonte também. Né? E aí vem as violências. Né? Porque as violências elas são múltiplas e a gente tem hoje isso reconhecido como violência a partir da Lei Maria da Penha, que é uma conquista muito importante dessa luta feminista. Né? A gente vem alcançando conquistas, sobretudo o reconhecimento de que todo esse processo que as mulheres vivem no doméstico, nesse lugar do privado, são violências. Sim. Porque elas não têm o direito de optar. Né? É uma condição que é dada que as mulheres não têm o direito de optar. Se elas querem ir para o público, se elas conseguem chegar no público, mas elas vão com toda essa sobrecarga que o privado ainda lhe impõe. Essa é uma questão. Né? Porque nós avançamos, nós estamos, mesmo com todas as barreiras, as mordaças, as amarras, nós conseguimos sair desse privado e ir para o público, mas a gente não se livrou do privado, que aí vem a dupla, a tripla jornada. O cuidado ainda continua sob o comando das mulheres, ainda sob a responsabilidade das mulheres. Quando a gente chega no privado, no público, no trabalho na escola, por exemplo, Sim. Professora, né, nós professoras, que vamos para a sala de aula, assumir jornadas, às vezes, em 2 redes triplas, né? Manhã, tarde e noite. Mas quando chega aquelas tarefas da casa, aquela demanda que a casa tem do doméstico, ainda é uma responsabilidade das mulheres. Sim. Então, isso é uma desigualdade. Tem uma das professoras, você sabe, eu comentei, que a gente tem uma parte do nosso podcast, a gente ouve áudios enviados por professoras, você ainda não ouviu o áudio, mas uma das professoras, ela traz justamente essa questão. Eu quero retomar ela depois. Mas, para a gente ir seguindo, eu queria entender, né? Já a gente entende essa questão da violência e de como ela se constitui a partir do patriarcado e do machismo. E eu queria entender, para você, qual é a importância de um Dia Internacional da luta contra a violência do combate à violência contra a mulher, né? Qual é a importância desse dia na esfera local, nacional e até internacional, né? Muito bem. Você iniciou o podcast fazendo todo um resgate da origem dessa luta do dia 25 de novembro. Né? O dia 25 de novembro é uma das agendas que a gente tem, uma das lutas da agenda feminista que a gente tem mundo afora. E a importância é mudar esse sistema que foi criado, que foi imposto à custa da violência. Veja que todos os nossos movimentos, eles partem de uma questão muito trágica. Sim. Sempre de uma questão muito trágica. Não é? O 8 de março não é porque teve as mulheres que foram queimadas, tal. Ali é uma homenagem, porque não foi naquele dia 8 de março. Mas não pode se deixar de considerar um crime como esse, né? Das 129 mulheres foram queimadas naquela história lá da fábrica, né? Da fábrica eu acho que na Inglaterra. Não, foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Foi algum dos países dos Estados Unidos. E o 25 de novembro das irmãs, elas simplesmente não aceitavam um sistema, não é, injusto como era o sistema lá do ditador. E só o fato de você, né, dizer que discorda, então você já perde sua vida. Essas lutas,
da agenda feminista, essa campanha, na verdade, a campanha que a gente chama é a campanha latino-americana, não é, pelo fim da violência contra as mulheres, porque ela pega todo o movimento da América Latina e do Caribe, alguns países do Caribe. É uma luta que o Centro das Mulheres já tem há mais de 20 anos. A gente faz parte dessa campanha. E anualmente a gente faz os movimentos durante o novembro. São 16 dias de ativismo a campanha, mas a gente faz 21 dias de ativismo, porque a gente inicia com o 20 de novembro até o 10 de dezembro, sim, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, ela começa no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, porque aí a gente precisa dizer que a violência contra as mulheres ela tem sua face, ela tem os seus marcadores sociais e machistas e racistas. Claro. Então, o 20 de novembro ela está dentro da nossa agenda da campanha dos 21 dias de ativismo, que é para dizer para o mundo que a gente não aceita e dizer que nós, mulheres, precisamos estarmos juntas, perceber que essa condição de vida ela não é justa, ela não pode continuar. Uhum. Nós não podemos levar para as gerações que vêm, né, que são as nossas filhas, a sua filha, a filha de cada uma, companheira e companheiro que nos ouve, uhum, que vai herdar a sociedade, né? Sim. E a gente precisa fazer a nossa parte para que herde uma sociedade mais justa. Então, as lutas, ir para a rua, fazer o protesto, exigir direitos, exigir respeito, é uma das nossas formas de mudar essa sociedade. Uhum. Incrível, né? E como isso tem ligação com o Centro de Mulheres, né? Porque você pensa que é uma atuação que começa antes mesmo da instituição do dia, sim, 25 de novembro, como o Dia Internacional da Luta, isso, contra a violência, pelo fim da violência contra a mulher. Isso. E o centro já começa antes com uma situação de protesto, de reivindicação, que vai tomando essa proporção, exatamente, de gênero, né? Então, incrível, assim. E como é que está a situação das mulheres no nosso país e no nosso município? Você considera que a gente avançou, de certa forma, nesse combate à violência? Eu trabalho, também sou professor de EJA, e uma das minhas alunas, a gente conversando no 8 de março, a gente fazendo esse debate, minha turma toda formada por mulheres, né? Assim, tem 3 homens na minha turma e 20 mulheres. E aí, uma delas dizia assim: professor, eu acho que essas leis, como a Maria da Penha, né? Essas leis, elas não ajudaram a gente a desenvolver nada. A gente só tem mais violência. O que a gente vê hoje em dia é que, ao invés de só bater, os homens matam. E aí, eu fazia esse processo e falei, é por causa da lei, exatamente? Uhum. Como é que você sente isso, assim? Porque eu sinto que, para elas, essa fala específica foi de uma delas, mas criou um coro dentro da sala, que é como se para elas, não, a gente não avançou nada, né? Uhum. Então, o que você acha? Pois é. Pode até dar essa sensação, né, de que não avançou, mas só a gente ter uma violência que sempre existiu, das formas mais cruéis, e que não era nem considerado violência, nem era falado. Quantas mulheres não morreram, que são nossas ancestrais, avós, bisavós e as gerações para trás, em situação de cárcere privado, em situação de muita violência física, psicológica, porque a morte das mulheres, o feminicídio, que é hoje, né, tipificado desde 2015, um dos avanços. Né? A gente considera a morte de uma mulher por uma situação de gênero ser considerada crime, porque não era nem considerado violência você levar um tapa, ficar com, né, o corpo roxo. Imagine você considerar violência a morte dela. Né? Então, chegar nesse avanço, então, é resultado do levante que a gente tem feito, claro, no mundo inteiro. E o Brasil tem uma participação muito importante. E o Cabo Santo Agostinho, com toda essa história que a gente tem trazida com a formação do Centro das Mulheres, é um dos movimentos que mais tem contribuído na nossa região para que essa luta ela se amplie, para que essas conquistas se ampliem. Nós participamos, inclusive, da elaboração da Lei Maria da Penha. E o Centro das Mulheres do Cabo foi a primeira instituição a aplicar a Lei Maria da Penha
no Brasil. Nossa. A primeira mulher que foi beneficiada pela Lei Maria da Penha, ela é do Cabo Santo Agostinho, de Barbalho, uma comunidade aqui da periferia do Cabo, e ela era atendida no nosso programa. Ela chegou com um mês antes de acontecer a aplicação da lei, no caso dela, e com um mês, essa mulher já sofria há 20 anos de um marido que já era ex-marido e continuava violentando essa mulher. Ela foi a primeira, nossa advogada, Gustavo Nascimento, ela também é a primeira advogada a aplicar a lei, no dia que a lei entrou em vigor, que é o dia 22 de setembro, foi o dia que a lei é do dia 7 de agosto, ela foi aprovada, foi sancionada, e entrou em vigor em 22 de setembro. Neste dia foi o dia que ele bateu pela última vez nela, porque a gente conseguiu autuar e ele foi preso. Primeiro agressor preso no Brasil é esse camarada. Então, essa sensação de que a lei trouxe mais violência, ela não é real. Ela é um discurso, inclusive, para desqualificar o instrumento, né, o avanço da luta, que muitas mulheres ainda, por não compreender, por não conseguir ainda perceber o processo, como é que ele se dá, ainda escuta e reproduz, né? Ainda coloca em dúvida, porque a gente precisa chegar nessas mulheres também, né, para que elas compreendam esse processo. Mas, assim, a situação das mulheres, que foi a sua primeira pergunta no Brasil, é de muita calamidade, de muita violência. Muita violência. Tem até aqui uns números que os números oficiais são do IBGE de 2013, tem o IPEA que faz, né, essa pesquisa de 2013 e 2023, esses 11 anos, esses 10 anos, a gente teve um aumento, tem um registro de violência, são 47.463 mulheres que foram assassinadas no Brasil. É alarmante, de né? 2013 a 2023. A gente tem 2 anos aí dentro, né, até 2025, não está ainda nessa estatística, mas esses números eles vão crescendo. Isso é um fato. Mas não pela lei, porque essas mortes elas continuariam acontecendo. Sim. E elas não seriam visíveis, elas não seriam denunciadas. Isso passaria... como a gente diz assim, em brancas nuvens, ninguém ia falar disso. O fato de existir a lei é o que faz com que a estatística considere esses crimes. E a violência contra as mulheres, ela aumentou muito mais, ela percentualmente é maior, não é que ela aumentou, é maior do que a violência dos homicídios. A violência geral. Geral. Quando você pega o quantitativo de mulheres, é maior a estatística do que no geral. Isso não era visto, as mulheres não eram vistas nessa estatística dos homicídios. Né? E o fato de qualificar como feminicídio é porque as mulheres morrem, em geral, por uma questão, por ser mulher. Sim. E de várias formas. Mas o mais cruel é que o feminicídio ele é praticado pela pessoa que é... Mais de 80% dos agressores, dos criminosos de mulheres são pessoas da sua relação. São o ex-marido, o ex-namorado, tem uma relação... Pessoas que têm uma extrema relação, né? Relação de confiança, relação de amor, né? A princípio, né? Claro. Pelo menos é o que se acredita, né? Você entra numa relação, você não vai entrar numa relação pensando que aquele cara vai te matar. Exatamente. Né? E aí a condição ainda das mulheres, dessa questão do Brasil e do Cabo também. A violência, ela tem as bases que são estruturais, estruturada no machismo, estruturada no capitalismo da exploração, estruturada no racismo. Então, os 2 maiores pilares que mais violentam as mulheres é o machismo e o racismo. E quando você olha para os números da violência contra as mulheres, cerca de quase 70% das mulheres que morrem são mulheres negras. Sim. São mulheres negras. E elas morrem pelo machismo, ela morre pelo racismo, por conta, muitas vezes, da condição que elas vivem. Né? Toda essa situação de opressão, de ausência dos seus direitos, ela é levada a uma situação de violência maior, mais exposta a essas violências. Claro. Não, eu estava acompanhando também, tem um filme que saiu há algum tempo atrás, não lembro o nome, mas a gente vai deixar nos comentários aqui, que falava justamente, refletia sobre o lugar das mulheres surdas na questão da violência contra a mulher. Porque o que se constatava no documentário era
essas mulheres, elas chegam na delegacia para dar queixa, na época da gravação, e não tinha ninguém que soubesse falar Libras para interpretar e conversar com elas e entender o que elas estavam vivenciando, né? Então, são as interseccionalidades também que vão se acionando e vão, né, tornando essas situações de cada vez mais vulnerabilidade, né? No último episódio, a gente fez uma pergunta que foi... Qual o papel... Foi sobre relações étnico-raciais e a gente perguntou qual o papel da pessoa branca no combate ao racismo. E aqui eu queria te fazer a pergunta. Qual o papel dos homens no combate ao machismo e ao feminicídio e à violência contra a mulher? Muito bem. A gente costuma dizer que a violência contra as mulheres não é uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade. Porque a maioria das mulheres estão sob uma condição de inferioridade nesse sistema e a outra metade, ou quase metade, um pouco menos da metade, é a parte que oprime. Uhum. E isso é... Por que é uma questão da sociedade? Porque isso é produzido socialmente, culturalmente. E a estrutura que a gente tem conserva esse sistema, inclusive na escola. Claro. Não é? Esse é um pilar estrutural. Quando a gente fala estrutural, porque onde é que se aprende a ser machista? Aí diz assim, mas porque vocês não educam as crianças, são vocês. Não é assim. Não é assim. As mulheres são levadas por esse sistema, por essa cultura que a gente tem, pelas instituições, a reproduzir aquele papel. Não é? Aquele papel que menina é para ser assim e menino assim. A liberdade para os meninos, a opressão para as meninas, a obediência, a servidão. Você tem que servir a seu irmão. E quem ousa fazer diferente é questionada. Então, a cultura é isso. Você precisa manter este padrão de cultura. Você tem que ensinar assim. E a nossa escola não questiona isso. Pelo contrário, conserva. O meu neto, que tem 4 anos, ele chegou com a história de que não gosta de rosa. E, de imediato, a gente já matou a charada. A escola disse isso. A escola disse isso. Claro. Porque aonde foi? Na minha casa, ele não escuta isso. Sim. Não é? Aonde foi que ele aprendeu isso? Então, um conceito que a escola dá é uma coisa, e principalmente para uma criança, isso fica internalizado. E isso é reproduzido. E ele começou a dizer, não, vovó, ou então mamãe, com a minha filha, eu não quero isso não, porque isso é rosa. E aí já acendeu a luz, né? Então, a escola é uma estrutura do sistema patriarcal. Sim. A igreja, da mesma forma. Porque quem forma opinião? A escola, a igreja, a família. Mas a família vem de onde? Não é? A família está na escola, a família... Então, é um ciclo que se retroalimenta, que né? se retroalimenta e por isso se perpetua tanto. E por isso é tão difícil romper. Por isso que é uma questão da sociedade. Sim. Os homens, eles precisam entender que se eles não se envolvem nessa condição que a sociedade está, as suas filhas serão as próximas vítimas. Sim. E eu tenho certeza que nenhum homem quer ver sua filha sendo a vítima de um feminicídio, não é? Ou de um machista que está batendo nela, não é? Aquele que se diz que é o amor, o grande amor da vida, está batendo. Nenhum homem, na condição de pai, ele quer que a sua filha passe por essa situação. Claro. E é aquilo, né? Não precisa e não pode esperar que as mulheres ensinem, né? Precisa ter também uma certa disponibilidade desses homens para buscarem, entenderem o que é que está acontecendo. Né? Precisamos todos ensinar. E aí o papel do Centro das Mulheres do Cabo é muito importante, de todas as organizações. Aí o nosso papel é questionar esse modelo, é refletir sobre ele, né? É quebrar esses padrões que a gente tem. E caminhando um pouco para essa questão da docência que tu já estás falando, né? Uma amiga, ela me contava que quando ela iniciou a carreira dela de professora, trabalhava à noite, e aí o pai dela ia levá-la e o namorado buscá-la, ou o contrário, porque ela se sentia muito vulnerável, né, na docência, principalmente no noturno. E ela dizia que um dos alunos dela, da EJA, dizia assim, olha, professora, se você vier sozinha um dia, a gente vai te arrastar ali pro mato e a gente vai fazer o que quiser com você.
Né? E ela disse que isso ficou durante muito tempo na cabeça dela, né? Até hoje ela conta essa história. Ao mesmo tempo, a docência ela é muito designada às mulheres, porque essa função de cuidado é muito designada para as mulheres, principalmente nos anos iniciais, e essa mulher é vista como... E a docência, nesse caso, é vista quase como uma extensão do lar, a tia, né? A tia da família. Então, como é que você vê essa interseccionalidade entre a posição de gênero e a posição da docência dessas mulheres, né? Onde é que isso leva a gente como debate? Então, não à toa, a gente tem uma luta de mais de 10 anos para que o Plano Nacional de Educação inclua a temática de gênero na escola, né? No currículo escolar. Avançamos bastante nesse debate, na lei, na construção do plano. Hoje ele está sendo questionado, inclusive. Né? Agora há pouco foi vetado o conteúdo de gênero, de raça e a questão sexual, né? A questão da orientação sexual. Isso foi vetado agora no Congresso Nacional, agora há pouco. Tá no Senado para ver se a gente consegue reverter essa questão lá. Porque a docência, a escola, tem tudo a ver com isso. Até hoje, a gente tem a linguagem do colonizador, que é racista, que é machista, e a escola ainda tem esse ranço. Claro. Então, eu vejo que a gente precisa cada vez mais intensificar, e nossa categoria, que é majoritariamente, você já falou isso, majoritariamente formada por mulheres, que, né, vai para a escola dar aula com toda essa carga que ela tem por ser mulher, da questão da desigualdade de gênero. A gente precisa dessa luta, né, das nossas educadoras e educadores juntos, porque a escola, a gente tem que ruir, mexer nesse pilar que conserva tanta desigualdade nesse processo educativo, de formação das crianças. Claro. Porque nenhuma criança nasce machista, nem nasce racista, nem homofóbica. Ela torna-se, porque ela vê em sua volta o comportamento e o ensinamento, no mínimo, para não combater, né? Para não enfrentar isso. Então, a escola é fundamental para enfrentar essa questão. E são temas, né, que perpassam o cotidiano. A gente muitas vezes passa mais tempo, né, como professores e professoras, a gente passa mais tempo nas nossas escolas, né, como alunos também, do que nas nossas próprias famílias. Exatamente. Né? Então, assim, são temas que tem que passar. Se não for escola, às vezes até essas pessoas não têm nem condições de entender se não for na escola, né? E nós, professoras, passamos o maior tempo da nossa vida também nas escolas como educadoras, dando aula. E quantas de nós não vai dar para uma escola, uma sala de aula, depois de ter passado uma noite de violência com o companheiro? Exato. Quantas professoras não passam por essa situação? Exato. Né? E aí o que torna muito mais difícil também, né, fazer com que essa reflexão ela chegue, porque é um lugar de dor também, né? Há um tempo atrás a gente perguntava quem cuida de quem cuida. Exatamente. Né? Então quem é que vai cuidar dessas professoras, né? Exatamente. Nesse momento a gente está chegando no finalzinho do podcast já. A gente tem 3 intervenções de professoras da nossa base. A gente sempre traz os áudios dessas professoras para conversar com a gente, para, né, interagir. Nesse episódio especificamente, a gente perguntou para as professoras, né, como na percepção delas, como é ser mulher, né, na sociedade, e como é ser mulher também na docência. E aí elas nos responderam, eu queria que a gente escutasse juntos. O primeiro áudio... Olá, eu me chamo Alexandra. O primeiro áudio é da professora Alexandra Câncio, né? A gente vai escutar juntinho, tá bom? Olá, me chamo Alexandra, sou professora da Rede do Cabo e também da cidade do Ipojuca. Daí já começa meu desafio enquanto mulher, né? Tenho 2 vínculos, como boa parte das professoras, e a gente tem que dar conta desse tal terceira jornada, que normalmente é cobrada da mulher. A gente não vê essa cobrança em cima, esse peso em cima do homem, mas a mulher ela tem que dar conta, a sociedade cobra dessa mulher também dessa terceira jornada,
o desafio da sala de aula, enquanto mulher, ter que mostrar certa autoridade, principalmente quando nós somos professoras das turmas dos alunos maiores, a gente precisa sempre o tempo todo estar reforçando essa autoridade da sala, que às vezes não existe o respeito com a figura feminina. O desafio de se mostrar o tempo todo que você é competente, o desafio de ser mulher, que eu acredito que é uma luta diária, então temos que estar em constante alerta por conta de todo o machismo que existe dentro do ambiente de trabalho também, fora dele. E é isso, ser mulher é uma luta, acredito que diária para todas nós. A Alessandra, ela traz, né, tanto essa dimensão que a gente tinha falado antes, né, dessa terceira jornada, né, desse cuidado que vem depois, né, do trabalho, né, de estar fora de casa, quanto essa coisa da reafirmação da competência e da capacidade de estar ali, sendo mulher, que é a todo momento questionada, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas duas posições que ela traz pra gente. Isso é o que acontece, né, com as mulheres nos vários setores. Na educação, acho que é muito forte, por conta da presença massiva das mulheres, maciça. A gente sempre coloca o seguinte, essa dupla jornada, né, que a gente tem do doméstico, sobretudo, e essa cobrança de que as mulheres sejam competentes, né, porque nós mulheres estamos sempre em xeque, em avaliação. Os homens têm esse privilégio de já se sentir autorizados para tudo, né? As mulheres, elas têm que provar que são mesmo competentes, né? Que dá conta do recado, sem abrir mão de toda essa coisa que fica por trás nos bastidores. Como você está no mundo público, né? Mas quando volta para, como a gente chama os bastidores, que é o doméstico, você tem que continuar e no outro dia voltar nos trinques, né? Firme e forte para dar conta. Então, essa é uma das desigualdades muito, muito cruel, né? Dessa condição da exigência, por um lado, a exigência da competência das mulheres, por outro lado, a desqualificação dessa mulher, né, que ela recebe se ela não tiver, não for uma super mulher para enfrentar tudo que ela tem pela frente, das barreiras que ela tem em ser competente. E aí ela colocou essa questão da sala de aula, né, dessa provocação que as mulheres estão sempre sentindo da relação com os alunos, né, que já se sentem, mesmo na condição de homem, ali eu sou autoridade mais do que a professora, porque eu sou homem. Né? Tem essa relação. Então, os homens já se sentem autorizados a Invalidar, questionar. Porque são homens. Né? A gente vive isso. E é realmente cruel, né? Porque você aceita a mediocridade masculina, mas a mediocridade... entre aspas, né? A mediocridade feminina, a sociedade jamais aceitaria, né? Jamais a mulher tem que fazer o dobro, o triplo, o quádruplo. E isso não é só na educação, isso é em todos os campos da vida. No trabalho, na política. Na política é que a gente é mesmo questionada né, e checada, né? Porque nesse rol de violências de gênero que a gente vive, a violência política, né, ela é cruel. Né? Primeiro que a gente não está nos espaços da política, a gente está muito subrepresentada e quem chega lá não é fácil, é dureza. Dureza mesmo. O segundo áudio é de Daniele Soares, que é diretora de Políticas Sociais aqui do Simpec. E ela também traz uma contribuição. Ela estava semana passada aqui sendo entrevistada e hoje ela traz uma contribuição para você. Olá, aqui é a Daniele, eu sou diretora de Políticas Sociais do Simpec. E olha, ser mulher hoje na nossa sociedade é muito mais difícil. Muito mais, porque a luta contra o patriarcado não nos deixa tempo para absolutamente nada, embora a gente tenha tempo e atribuições para tudo. Não falo só a respeito das mulheres que têm casamento, filhos, não falo isso. Também as atribuições políticas, sociais, profissionais têm deixado a mulher extremamente atribulada e extremamente responsável, mais responsável ainda. Então, é mais que importante nós nos mantermos alerta contra todo tipo de opressão
em cima do que nós gostamos de fazer, que é viver e principalmente ser mulher. Muito obrigada. Como é que Dani traz essa questão, né, da vida pública, como é que como você estava falando da mulher. Para você, Nivete, como é que tu equilibra, né, isso que Dani diz que é gostar de fazer, né, porque gostar da política também, a gente que gosta da política sabe como é, e também a distância do respiro, né? Porque se você vive 24 horas nisso, assim, às vezes você, né, é abatida também no meio do jogo, né? Como diz popularmente, é babado, viu, meu amigo? Chega um momento que você negligencia um pouco com você, com o seu pessoal, porque a luta é tão intensa e a consciência de que a luta ela não pode esperar. E que a gente tem um tempo de validade aqui nessa Terra, né? Nesse planeta. Sim. Então, quanto mais a gente consegue se dedicar à luta, isso é urgente. Por outro lado, você também... a saúde, né? A saúde de vários do global, várias né? dimensões, né? Do físico, do mental, do social, todos os sentidos. Você termina... prejudicando um pouco, né? Negligenciando um pouco a família, sobretudo, né? A família sofre. Nossa. Porque a jornada ela não é de 8 horas. Ela não é de 8 horas. Nem na militância, nem em casa, né? Não. Nem na militância, nem em casa. Então, eu particularmente vejo isso como eu preciso dar a minha contribuição. Eu preciso fazer a minha parte. E vamos para frente. Se joga. E isso é combustível, tá entendendo? Isso é combustível. De alguma forma isso volta como força para você. Porque você vê os retornos. Por menor que ele seja, diante da situação de calamidade que a gente vive na sociedade, de violência com as mulheres, por menor que pareça os avanços, as conquistas, mas eles existem e nenhuma luta por direitos ela é em vão. Lá na frente, a gente vai ver as consequências ver dela, os né? resultados. Bom, o nosso último áudio é da professora Paulina, professora de língua portuguesa aqui do município. Vamos lá. Olá, saudações Simpec. Me chamo Paulina Cabral, sou professora de língua portuguesa da Escola Douglas Menezes de Oliveira, em tempo integral. E na minha visão, ser mulher na nossa sociedade é ser refém do sistema econômico, cultural, social. É por isso que o feminicídio ainda é extremo, não é? É pouco ainda combatido. E leis existem, mas o que falta é articulação, é fiscalização e aplicabilidade dessa lei propriamente dita. Como também na educação, especificamente falando, na minha visão, a pior violência, uma das piores, na verdade, porque não existe violência, né, menos relevante. Mas, na minha concepção, a maior delas é a desvalorização, né, salarial principalmente. Pois nós nos empenhamos tanto quanto os homens, talvez até mais, muitas vezes, em muitos contextos, e o retorno salarial é sempre inferior aos homens. A desigualdade de gênero aí impera. Quando a gente parte para o campo acadêmico, por exemplo, a gente sabe também que a presença da mulher ainda é defasada nos altos cargos, né, hierárquicos do meio acadêmico. Então, por falar em violência, eu acho que a violência ela é centralizada na desvalorização, de modo muito geral, que eu sei que vocês vão relatar aí, discutir, dialogar muito bem no podcast, mas eu acredito que a partir da valorização salarial da mulher, da equiparação, né, salarial dos gêneros, entre gêneros, acredito eu que muita coisa mudaria sim. Ok? Muito obrigada. Paulina traz pra gente, né? Perfeito também. Ela traz pra gente, primeiro, essa questão da subrepresentação, que você já estava falando aqui, né? E da equiparação salarial. Mas ela também traz pra gente, o que eu queria trazer aqui pra gente conversar um pouquinho pra finalizar, que é a questão de
qualificar a política pública, né? Fiscalizar, né? Então, como é que tu enxergas essa qualificação? Como é que a gente poderia caminhar para um aperfeiçoamento, para uma qualificação, para uma progressão dessas políticas públicas? Quais são os caminhos que tu enxergas nesses teus 30 anos de atuação, assim? Como é que a gente qualifica uma política pública contra a violência, pelo fim da violência contra a mulher? Então, falar uma questão que é muito importante. Leis, nós temos as mais perfeitas possíveis, digamos assim, né? O Brasil tem uma Constituição que ela é invejada no mundo, né? Uma das melhores do mundo. O Brasil tem a lei contra o feminicídio que país nenhum tem, né? O Brasil tem uma legislação de direito à criança e do adolescente que é, né, extraordinária. Então, a gente avançou nessa questão do reconhecimento legal dos direitos. O nosso desafio é na implementação dessas políticas. Todas as políticas que garantem os direitos da sociedade, das pessoas, dos indivíduos, na sua diversidade, elas existem. Todas. A diversidade humana do Brasil, da população brasileira, está descrita e tem direitos. O que a gente precisa avançar é na nossa luta para que essas políticas elas sejam implementadas. Aí é luta política. E qual é a nossa desvantagem? Por que a gente não avança nesse campo? Porque quem define a política, quem decide a política, para onde vai esse recurso, que política vai ser implementada, não somos nós mulheres. Ou seja, nós estamos em desvantagem para defender essa pauta, essa agenda e brigar por isso. Porque isso se discute nas instâncias políticas do poder, desde a Câmara Municipal ao Congresso Nacional. E é nessas instâncias, nesse espaço, que nós não temos força, que a gente não tem força. Então, a nossa luta tem que ser política no sentido de ocupar os espaços de poder. As mulheres estarem igual, a gente não quer estar mais, não. A gente quer estar 50%, 50%, né? 50-50%. Porque só assim a gente vai estar em condição igual de poder para decidir. E eu tenho certeza, na hora que as mulheres estiverem ocupando esses lugares, que é um lugar que de direito nosso está, a política do país muda. Porque o que a gente quer é que todo mundo tenha seus direitos garantidos. Quando a gente luta pelos direitos das mulheres, é porque a gente está numa condição de desvantagem. A gente quer equiparar, equilibrar esses direitos. Só isso. Essa é a luta feminista. Direitos iguais, em todos os sentidos. De ter direito a uma boa educação, a ter direito de andar na rua com o shortinho que a mulher queira, né, sem ser violentada por isso. Porque o estupro não é a roupa que ela usa, não é por conta da roupa que ela usa. Tem muitas mulheres evangélicas que foram estupradas usando uma roupa lá embaixo, lá embaixo, não é a roupa. É a cultura que só vai ser modificada na hora que nós, mulheres, conseguimos estar no lugar onde conserva essa cultura. Porque é na política que essa cultura é conservada, pelas instituições. E tudo é política. Tudo que a gente faz é política, né? A gente não quer enxergar isso porque demonizou-se a política. Diz que política não é coisa boa, porque a gente está se referenciando nos políticos, nos maus políticos que estão dominando esse país desde a sua fundação, origem, sua fundação. Mas é exatamente nesse lugar que eles estão que as coisas não andam, não conseguem avançar. É por essa razão, porque quem está dominando a política não quer que a gente tenha uma sociedade justa, igualitária, para todos e todas. E essa luta das mulheres, esse lugar que a gente precisa conquistar, é o grande desafio que nós, mulheres, precisamos enfrentar, assumir. Eu estou chamando aqui nas mulheres porque mulheres, nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido. E os homens que querem ver uma sociedade, que querem ver suas filhas, né, poderem viver com liberdade, com todos os direitos garantidos, precisam enxergar o papel desse privilégio que não está fazendo bem, inclusive para eles, mas não conseguem enxergar. Né? Os homens não estão conseguindo enxergar onde é que eu perco com isso. Onde é que eu estou perdendo com isso? Porque está perdendo, todo mundo perde. Mas, enquanto a gente não tiver as instâncias que definem a política para os direitos, a política pública, a gente não vai ter direitos garantidos e a gente vai ficar sempre nessa condição de desvantagem, inclusive com a nossa vida em xeque,
porque todas as mulheres estão ameaçadas numa sociedade que é machista, que é racista, né, que é homofóbica. Todas as pessoas estão ameaçadas. Eu li em algum lugar uma sátira que era assim: a sorte do opressor é que a gente quer equiparação, a gente quer igualdade, a gente não quer vingança. Pois. Porque se a gente fosse fazer a mesma coisa que o opressor fez, né? Aí era guerra Era total. guerra Ou a gente total. ia voltar lá para A barbárie, né? A barbárie, é isso que a gente não quer. A gente não quer Não, a gente não barbárie. quer. A gente quer justiça, a gente Equidade, quer direitos né? iguais, equidade, a gente quer democracia plena, porque para mim é uma questão, a gente ainda tem uma democracia capenga. Sim. Né? Porque não existe democracia enquanto todas as pessoas não forem livres, né? Não tiverem seus direitos garantidos. Uma democracia efetiva, E não né? pode se falar nessas pessoas sem dizer que são as mulheres que precisam. Exato. Bom, Nivete, conversa maravilhosa. Tô extremamente agradecido a tua presença aqui. E o nome do nosso podcast é Conselhos de Classe. E a gente sempre encerra nossos episódios perguntando para os nossos convidados que se você pudesse dar um conselho que fosse útil para todos os professores, qual seria? No nosso caso aqui hoje pode até ser para todas as professoras. Qual seria esse conselho? Dizer às nossas queridas colegas, companheiras, que a nossa arena de luta é também fora da sala de aula, para que a gente possa ter uma sala de aula mais humana, mais digna para todo mundo, e uma educação não sexista. Te agradecer, Nivete, né? Excelente conselho. E é isso, gente. Tá vendo que vocês não se arrependeram de seguir o meu conselho, de ouvir a gente até o final? Tenho certeza que vocês não se arrependeram. Mas se você chegou até aqui e ainda não deu um like, não se inscreveu no nosso canal, como é que você vai acompanhar os próximos episódios, né? Imagino que você está gostando. Chegou no 3º episódio e está gostando muito. Então curte, comenta, compartilha. Manda essa discussão para quem você acha que precisa ouvir isso também, tá bom? Um cheiro e a gente se vê no episódio 4. Chega.